Senhor Deus, a sua palavra ela é viva e ela é verdadeira. Fala conosco. Repreenda todos os demônios, todos os espíritos das trevas, toda a carne nossa que milita contra a ministração da sua palavra e a revelação dela. Seja agora todos esses demônios, a nossa própria carne, seja agora amarrada em nome de Jesus, não impossibilitados de agir, e que só o teu Espírito Santo possa agir agora em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel 4, por favor. 1 Samuel 4. Samuel 4. Deixa eu falar com vocês aqui. Filisteus vence os israelitas. Eu estava conversando, o pastor Leopoldino teve ontem, tomamos um café junto depois de algumas semanas, e ele falou sobre esse texto, o que Deus falou para ele. Eu estava lendo esse texto e eu quero chamar a atenção para uma parte. E veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel sai ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Traga-nos de Siló a arca do concerto do Senhor, e venha ao meio de nós, para que nos livre do mal e dos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló. Trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos exércitos. E ali, entre os querubins e os dois dos exércitos, que habita entre os querubins, os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vindo a arca do concerto do Senhor ao arraial de Israel, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de tão grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal nunca suceda antes. Ai de nós, que nos livrará das mãos desse grandioso. Quem nos livrará da mão desse grandioso Deus? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, porque porventura não venhas a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens na peleja, e pelejai. Então pelejaram os filisteus contra Israel. Israel foi ferido, e fugiram cada um para a sua tenda. Foi tão grande o estrago, que caíram de Israel 30.000 homens. A palavra de Deus, a gente estava conversando ontem, o pastor Leopoldino falando comigo, falando aquilo que Deus colocou no coração dele, e a gente conversando sobre isso. A palavra de Deus é tão tremenda. E fala que veio a palavra do Senhor ao povo. Então eles saíram para a peleja. Eles foram para uma guerra que já deveria ter sido ganha. A guerra ganha. Perderam a primeira batalha. Perderam a batalha. Mas por si só falaram assim: vamos buscar a arca. Não consultaram Deus. Você vê aqui, se eles consultaram Deus, por que eles perderam? Porque não, é a arca, tem que trazer a arca para cá. Correram lá, buscaram a arca, e vieram os filhos de quem? Do sacerdote, Hofni e Finéias. Trouxeram a arca. Dá para falar várias vertentes. Por exemplo, esses homens que trouxeram os filhos do sacerdote, totalmente contaminados pelo pecado.
Mas o que eu quero falar com você, mediante um e-mail que eu acabei de ler sobre a situação na África, e mediante o que está acontecendo hoje no nosso meio, é que a arca veio, gente, e houve um clamor, houve um mover tão grande no meio do povo que tremeu a terra. Os filisteus ficaram temerosos vendo o bradar daquele povo ali, e falaram: o que está acontecendo? Ah, sim, é a arca da aliança do Deus deles que veio, que está no meio deles. Eles falaram: ai de nós, porque esse Deus fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. E o povo ali naquele mover, no fogo. Devia ter reteté para cá, aviãozinho e um monte de coisa, não é? Deveria ter muita coisa acontecendo. E vão para a batalha de novo. E os filisteus falam: nós temos que batalhar, senão nós não vamos virar escravo desses caras. Não é? E aí? Sabe o que aconteceu? Perderam de novo com arca e tudo. E a arca foi levada pelos filisteus. Aí você pergunta: mas pastor, mas a arca não significava a presença de Deus? Eles não estavam com a presença de Deus ali no meio deles? Não havia um mover, uma unção poderosa no meio deles? Havia muitos e tal, aquela... Meu irmão, vamos trazer para o nosso dia mover, línguas, isso, aquilo outro, esse reteté daqui e dali. Sem vida na presença de Deus, de nada vale, irmãos. Eles estavam com a arca ali na mão deles, na frente deles. A arca simbolizava a presença de Deus. Tinha um mover, estava um mover tremendo. Mas não havia santidade. Os filhos do sacerdote transavam com as mulheres que estavam à porta do templo. Pegavam as ofertas que eram para ofertas ali oferecidas, enfiava o garfo dentro, tirava, faziam todo tipo de pecado com a anuência do pai sacerdote. Foram lá, buscaram a arca sem consultar a Deus. Eu quero dizer o seguinte, irmãos: mover não quer dizer nada. Reteté sem vida na presença do Senhor, sem vida no altar, sem santidade, não quer dizer nada. Porque o culto está barulhento, está cheio de isso, daquilo, outro, e um falando para cá, outro pulando para lá, outro pulando para cá, que está tremendo a terra, sem santidade, não quer dizer nada. Vai perder a batalha, já ganha. Vai perder a batalha, já ganha. É por isso que nós estamos tendo tantas igrejas derrotadas. Igrejas que eu digo, eu e você, muitos de nós, muitos perdendo batalha em cima de batalha, e a batalha já era para ser ganha. Por que não ganha? Por que não ganha? Pô, mas pastor, eu falo em línguas, pastor, eu pulo, eu sapateio, pastor, eu oro, pastor, eu canto, eu sou do ministério de louvor, de ação social, eu sou da intercessão, eu sou pregador, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, e tem o reteté, quando eu prego, o fogo desce. Sim. Desceu lá no meio do povo. Tremeu a terra, gente. Tremeu a terra. Os filisteus ficaram apavorados com o mover que estava no arraial dos hebreus. Havia um mover tremendo, eles estavam apavorados. É o Deus deles, trouxeram a arca. Estamos no sal. Mas não adianta, meu irmão. Não adianta nada disso sem santidade. Não adianta nada disso sem santidade. Não adianta nada de mover, não adianta gritar, não adianta sapatear, não adianta pular, não adianta profetizar, não adianta orar, não adianta pregar, não adianta nada disso sem santidade, meu Deus. Você perde a batalha, já ganha. A gente fala aqui na questão de missões, a gente fala aqui na questão de levar o evangelho do reino, a gente fala aqui nessas questões e somos pouco ouvidos.
A gente fala aqui em pregar única e exclusivamente a palavra do Senhor. Parar de pregar usos e costumes, parar de pregar doutrinas de homens, parar de falar historinha, parar de perder tempo com coisas do mundo para ficar na presença do Senhor, buscar santidade, buscar fazer a obra, buscar cumprir o ID de Jesus, buscar obedecer a Jesus. A gente está cansado, não está cansado porque nós temos que falar isso enquanto houver fôlego, mas a gente já tem falado isso muito. Não, pastor, a rádio só tem unção se houver isso, se houver aquilo, se houver isso, se houver aquilo. Não é? Ah, não tem mover, não, está fora. Mover tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assim, tem que ser assado. Oh, meu irmão. Oh, meu irmão. Nós podemos perder batalhas já ganhas. Se não houver santidade, se não houver viver na presença do Senhor, se nós estivermos quebrando os princípios do Senhor. Agora há pouco uma pessoa falou comigo no MSN: pastor, ore por mim, porque eu quero levar minha família para a igreja, minha esposa e minha filha, mas eles não querem ir. Eu falei: mas vem cá, eu vejo uma foto, uma filha pequena, a tua filha não quer ir? Ou a mãe que não deixa? Não, a mãe que não deixa. Eu falei: onde está o sacerdote na casa? Onde está o homem? Onde está a autoridade constituída por Deus? Você quebra princípio e perde batalha. Ora por mim, para que a minha esposa vá para a igreja com a minha filha, e a autoridade da casa não se manifesta. Quebra o princípio de autoridade constituída por Deus para o homem na casa. Adianta orar não, irmão. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Eu estou querendo dizer que não adianta tentarmos fazer as coisas pelas nossas próprias mãos sem consultar o Senhor. Não adianta querermos vencer batalhas sem estar numa vida de santidade. Não adianta partirmos para a luta com uma vida totalmente cheia de pecados, cheia de problemas. Não adianta querermos que Deus resolva os problemas se nós mesmos não fazemos nada. Ontem eu ouvi uma oração. Nós estamos orando por avivamento. Todo mundo quer avivamento, mas o avivamento que muitos querem é movimento. Ontem eu ouvi uma oração: Senhor, traga avivamento. Avivamento de honestidade, um avivamento de santidade, um avivamento de comprometimento com a tua palavra. Ninguém vê campanha de avivamento com isso. Campanha de avivamento tem que ter mover, tem que ter... Mas cadê o avivamento de santidade? Hein? Cadê um avivamento? A igreja começar a ter um compromisso com santidade. Cadê? Nós não estamos vendo isso. Nós queremos avivamento de movimento, de pular, de plantar bananeira, de colar na parede, de rugir, de pular, de fazer de tudo dentro da igreja, menos... Cadê a santidade? Cadê o compromisso com a obra? Cadê o respeitar a palavra de Deus no ID de Jesus, cumprir o ID de Jesus? Cadê? Não, pastor, nós precisamos de um avivamento para ganhar o Brasil, para Jesus. Que avivamento? Corrupção dentro da igreja, corrupção nos membros da igreja, infidelidade, adultério, divórcio à torta e à direita dentro da igreja, filhos de líderes totalmente afastados do evangelho, sem obedecer os seus pais, sem obedecer os princípios da palavra, líderes que não obedecem e não ensinam a palavra de Deus. Como nós vamos ter avivamento, irmão? Nunca. Só campanhas de prosperidades. Não é prosperidade para cá, é prosperidade para lá. Mas cadê a verdadeira prosperidade? Que é o servir ao Senhor. Quando você busca um avivamento de oração, leitura da palavra, honestidade, sinceridade, caráter, mudança de caráter, compromisso com Deus, compromisso com seus princípios, compromisso com a sua liderança, compromisso com o seu próximo, o mundo vai ver a mudança em nós. Então, enquanto nós não fizermos isso enquanto igreja, irmãos, enquanto você não fizer isso enquanto igreja,
Você vai para a batalha, ganha já perdida. É por isso que nós estamos perdendo um monte de batalhas no nosso dia a dia. Você já percebeu? Mas eu faço tudo cedo, e perde a batalha? Mas eu poderia... E perde a batalha de novo? Veio a palavra do Senhor e eles saíram para a batalha. Então foi um comissionamento, vai para lá. Perdem. Em vez de voltar para o Senhor e perguntar: Senhor, o Senhor nos enviou. Onde nós erramos porque não foi possível ganhar a batalha? Onde nós erramos, Senhor? Perdoa-nos, faz um concerto com Deus. Não, vamos fazer o mover, traz a arca para cá, e o fogo vai descer, e o chão treme, e o povo grita, e os filisteus ficam com medo, perde de novo. Perde de novo. Então eu quero que você e eu entendamos, não é pelo muito falar, não é pelo muito gritar, não é pelo muito fazer movimento, não é por isso que o avivamento virá. O avivamento virá quando nós, como igreja, nos centrarmos e nos colocarmos no trilho da palavra de Deus e começarmos a viver essa palavra. Começarmos a viver essa palavra, não compactuarmos com a sujeira, com o pecado, com a iniquidade, mas vivermos uma vida de santidade, de compromisso com a palavra de Deus. Aí sim o avivamento vai vir. Enquanto isso, nós vamos ter muito movimento, e com muito movimento vem muita coisa junto, que não é o avivamento. Então o verdadeiro avivamento virá com o compromisso de vivermos a palavra do Senhor, vivermos em todos os aspectos a palavra do Senhor. O avivamento não vai vir se nós tivermos 10 programas de televisão, tivermos 10 canais de televisão, tivermos 10 rádios de internet, tivermos igreja do tamanho do Templo de Salomão, tivermos 50 milhões, 100 milhões de evangélicos no Brasil. Não adianta. Os estados mais evangélicos do Brasil são os estados mais violentos do Brasil: Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rondônia. São os estados mais evangélicos do Brasil e também os mais violentos. Adiantou ser o mais evangélico? Hein? Aonde tem a maior festa do mundo é no Rio de Janeiro, o estado mais evangélico. Prostituição, drogas, tudo. Idolatria no Espírito Santo, idolatria também no Rio. E somos aí nesses estados, os estados mais evangélicos da federação, da nação. Número não quer dizer nada, quantidade não quer dizer nada, santidade quer dizer sim, quer dizer tudo. Por que a política não muda? Porque os homens que se dizem crentes que estão lá são corruptos, sem vergonha, igual aos outros. Por que as estruturas educacionais não mudam? Porque tem muitos professores que são servos de Deus que lá dentro não dão testemunho e não mudam em nada os seus exemplos perante seus alunos. É vergonhoso. Por que muitas empresas não mudam, departamentos não mudam? Porque os crentes que trabalham lá são tão enroladores, são tão matadores de tempo, ladrões do tempo do seu patrão, quanto os outros, ou pior. Entendeu? É gente fazendo cambalacho para tudo. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar comigo, ele, uma pessoa muito honesta: olha, eu conheço um líder assim, que faz isso e consegue pegar tal coisa assim. É uma coisa que é paga, ele consegue pela tecnologia burlar as senhas e usufruir daquilo de graça. Isso é roubo de propriedade intelectual e outras coisas mais. Por que a igreja está assim? Porque os líderes não estão vivendo santidade, estão vivendo, sabe o quê? Movimento. Estão buscando ganhar números e crescer em números e não crescer em santidade. Quem que acrescentava a igreja de Atos a cada dia? Leia. E o Espírito Santo ia acrescentando aqueles que iam crer. Então hoje a igreja está preocupada em campanhas de prosperidade, em metodologias para crescimento, não em metodologias para fazer discípulos verdadeiros.
mas em metodologias de crescimento. Negócio é inchar, negócio é crescer. O negócio é comprar mais tempo em televisão, o negócio é comprar mais veículos de comunicação, o negócio é conquistar os poderes da cidade. Tem uns movimentos tipo isso, de conquista de colinas e tal. Tome muito cuidado com isso, tá? É conquistar o poder executivo, é conquistar o poder judiciário, é conquistar a mídia, é conquistar a administração pública, é conquistar isso. Nada disso vai trazer avivamento e vai trazer cura para essa nação. E nem para o mundo. Se o povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar e se arrepender dos seus pecados, eu virei do céu e sararei a terra. Enquanto nós, como igreja, estamos vendo uma outra igreja ali padecendo, porque não tem condições financeiras de se manter, por algum motivo, está passando por dificuldade. Eu tenho uma igreja aqui que é próspera, eu não vou ali, não ajudo. Enquanto eu, como igreja do Senhor Jesus, vejo a África passando um sufoco desse, eu também não participo de nada. Eu vejo o Brasil, o Nordeste, que nem a gente sabe aqui no Brasil, pessoas enfrentando e nada de evangelho para lá, porque nós queremos é abrir filial da nossa igreja, mas não investir em missões, não investir que o evangelho do reino chegue até os confins da terra. Eu não quero investir nisso, eu preciso investir no carro novo, eu preciso investir na casa nova, eu preciso investir nos meus estudos, eu preciso investir nos meus filhos, eu preciso investir o dinheiro naquilo que é da carne, que é desse mundo, pois vai padecer nesse mundo com tudo que você investir, se você não pensar que você tem que ser um instrumento de Deus para alcançar vidas, porque lá no céu não vai entrar porcaria nenhuma dessa. Lá no céu não entra diploma, lá no céu não entra carro, lá no céu não entra casa, lá no céu não entra apartamento, lá no céu não entra nada disso. Lá no céu entra vidas. 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 Então, por que nós perdemos batalhas ganhas? Porque deixamos o pecado entrar no nosso meio. Por que perdemos batalhas ganhas? Porque vamos para batalhas e escolhemos estratégias sem consultar o Senhor. Por que perdemos batalhas ganhas? Porque o nosso foco não está em servir ao Senhor em Cristo. Nosso foco está nas coisas do mundo, nas coisas da carne. Por que a igreja perde batalhas ganhas? Porque sua liderança está comprometida com o pecado. O profeta estava comprometido com acoitando o pecado dos seus filhos. Os filhos do profeta que estavam conduzindo a arca estavam comprometidos com o diabo. Filhos de Belial, comprometido com Satanás. E conduzindo a arca. E quando isso acontece, você, pastor e líder, eu, líder de ministério, estamos em pecado, todo o povo padece junto. Padeceu ou não padeceu? 30 mil morreram. Quando nós estamos em pecado, os nossos filhos, sacerdote, me ouça, você que é pai, quando você está em pecado, quando você está fugindo da presença do Senhor, quando você está coitando e sendo conivente com erros dos seus filhos, vai padecer seus filhos, e vai padecer você, e vai padecer o ministério ou sua família. Depois você leia. À noite nós vamos falar disso no culto online. Que Deus venha falar ao seu coração, que um verdadeiro avivamento vai vir sobre a igreja do Senhor Jesus, quando o verdadeiro avivamento vir no coração de cada um membro da igreja que é crente em Cristo Jesus. Quando voltar-se por princípios da palavra de Deus, quando viver no trilho da palavra de Deus. Eu estou daqui vendo o Valdeci, que é o pedreiro, colocar o portão. É uma vitória para nós aqui da rádio, é um portão de correr que nós ganhamos. É lindo, ele colocou no trilho e está correndo no trilho, pronto. Agora ele vai parafusar o trilho e o portão vai correr dentro. Não tem como o portão correr fora do trilho mais, porque ele está sendo encaixado no trilho. Ele estava escorado num lugar, estava lá na oficina, na marcenaria, na serralheria, veio para cá num carro, foi colocado num canto, colocado no outro, mexido para... A partir de agora não vai mexer mais porque entrou no trilho. É assim que tem que ser a minha vida e a sua vida. Entrar no trilho da palavra e não desviar dele. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe nesse dia em nome de Jesus. Essa palavra vai estar no nosso site www.amazongospel.com.